Darlings. É um prazer estar aqui com vocês no Olá, amigos, começando mais um novo passeio. Hoje nós vamos passear pela prova CGU 2006. Quem já tiver assistido a prova CGU 2008 vai lembrar que logo no início eu salientei algumas good tips, boas dicas, e vou só relembrar agora com vocês uma delas, uma muito importante, que é a de nós lermos o que, dears? Vocês lembram? Primeiramente a questão antes de irmos aos textos. Aqui nesta prova CGU 2006, vamos dar uma olhada, nós temos 3 textos. Na época, a ESAF ainda colocava em média 2 parágrafos por texto. Temos 3 questões referentes ao primeiro texto, 3 referente ao segundo e 4 ao terceiro. E quando nós usamos essa técnica especial de nós lermos primeiramente a questão, o que é que nós ganhamos? Nós otimizamos o nosso tempo na hora especialmente da nossa prova. Por quê? Porque quando nós lemos primeiramente a questão, já observamos o assunto que vai ser tratado no enunciado e em algumas questões já é mencionado o local onde está a resposta, no paragraph 1, no parágrafo 1, no parágrafo 2, no parágrafo 3. Então, identificamos o assunto e o local em muitas questões, principalmente em algumas provas, vamos observar a frequência desse tipo de questão e também marcamos as palavras-chave, a palavra-chave do assunto principal do enunciado e as palavras-chave do que observamos nas opções, na opção A, B e C, marcamos as palavras e depois, quando nós lemos a questão, já fazemos uma tradução mental de tudo e quando vamos buscar a resposta, já estamos com aquelas ideias. Assim, ao lermos o texto posteriormente, nós vamos identificar com muito mais facilidade a nossa resposta e enxergar as pegadinhas da questão. Só os dias vamos pôr em prática agora essa dica tão importante e vamos começar a nossa prova pela primeira question. Vamos resistir à tentação de ler o texto e vamos à nossa primeira questão, que no caso é a questão 21. Então, prova CGU 2006, 21. Em paragraph 1, the author. Então, veja, temos um paragraph, o primeiro parágrafo, observamos que ele não é assim tão grande e já observamos que a nossa primeira questão está especificamente no primeiro parágrafo. E é algo que o autor vai dizer que está ali naquele parágrafo. Então, suponhamos que tivéssemos 4 parágrafos, já ganharíamos tempo. Por quê? Porque a nossa resposta está em um local específico do texto, no paragraph 1. Vamos observar agora o que é que as opções falam para nós. A. Highlights the current lack of competition for budget analyst jobs. Nós traduzimos mentalmente o que lemos agora, à medida que nós fomos lendo as opções. Highlights the current lack. Então, eu coloquei em verde os verbos. Por quê? Porque quando nós aprendemos o significado dos verbos, é como se a oração, a frase se iluminasse. Saber os verbos, aumentar o nosso vocabulário, queridos, que é outra dica que eu dou pela leitura, pela resolução de provas, pelos passeios que nós fazemos, esse aumento do vocabulary vai facilitar muitíssimo, porque à medida que nós vamos aprendendo novos verbos, novos substantivos, principalmente aqui do mundo econômico da ESAF, e isso vai aprimorando a nossa tradução e vai fazendo a nossa vida ficar cada vez mais fácil, à medida que a nossa tradução também for aprimorada. Então, highlights the current lack of competition. O que é highlights? Salienta, enfatiza, algo semelhante. The current lack, vocês lembram que é current? Lack é falta. A falta atual, current, de competição, of competition for budget analyst jobs. Vocês lembram o que é budget? Budget é orçamento. Mas aqui no caso, nós percebemos que
enfatiza a falta atual de competição por jobs. Job geralmente nós traduzimos como trabalho, mas job também pode ser traduzido, dias, como função. Então são funções de analista, o quê? Percebemos que o budget passa a ser um adjetivo, ele está qualificando a palavra analyst. Então, o que é budget? Orçamentário, analista do orçamento, analista orçamentário. Então, será que o nosso parágrafo 1 ele vai salientar essa falta atual de competição de funções de analista orçamentário? Será que é isso? Ou será o que diz a opção B? Vamos traduzir mentalmente a opção B, vamos fazendo esse exercício. Points out financial drawbacks concerning the analyst career. Então, points out tem um sentido similar a highlights. Então, points out é um verbo frasal também. Ele tem essa ideia de salientar. Vocês lembram de outros passeios? O que significa a palavra drawback? Drawback, disadvantage. Então, drawback significa desvantagem. Então, salienta as desvantagens financeiras. Sempre nós traduzimos no inglês dessa maneira, partindo do último substantivo e tudo que vier antes se transforma em adjetivo. Então, desvantagens financeiras concerning, que dizem respeito, concernentes a quê? Career, o que é career? Career é carreira de analista. Então, será que o parágrafo vai salientar isso? Então, na hora da sua prova, o que é que nós vamos fazendo na hora da prova? Vamos marcando essas palavras-chave, drawbacks, aí na opção B, analyst career, na opção A, competition, lack, competition, for budget analyst jobs, etc. C, puts the master degree as the minimal educational requirement. Então, o autor, ele coloca o mestrado, o título de mestrado, como o requirement, o requisito educacional mínimo para ser um analista, possivelmente. Será que é essa a nossa answer? Será que é isso que está no paragraph 1? Ou a D, Gears? Disregards the need of computer skills for potential candidates. Esses verbos todos, como nós vamos observar, se repetem nas provas. Então, disregard significa desconsiderar. Regard é considerar. Então, disregards, colocar aqui uma canetinha vermelha, Gears, para salientar para vocês. Este prefixo disregards, ele faz a palavra ficar negativa, como no português. Então, regard é considerar, disregards é desconsiderar, the need of computer skills for potential candidates. Desconsiderar o que, queridos? A necessidade, need, de competências computacionais, de conhecimentos de computador, skills, além da palavra habilidade, competência, conhecimento, pode ser traduzido também por conhecimento. For potential candidates, para candidatos em potencial. Será que o autor desconsidera essa necessidade ou sees a master's degree as a plus for budget analyst candidates? Vê um título de mestrado como um plus, né? Que nós chamamos no dia a dia um plus, uma advantage. É o contrário, plus de drawback. Plus nós podemos dizer que é sinônimo de vantagem, advantage, para os candidatos a analista orçamentário. Então, eu salientei os verbos para que nós nos interessemos em saber os seus sentidos e interajamos com todo esse vocabulário. Que, darlings, independentemente de quanto tempo faça que você está estudando para um concurso, todos vão perceber, os que passearem comigo aqui pelas provas, que esse vocabulário vai se repetindo, nós vamos assimilando espontaneamente. Esse vocabulário que muitas vezes nós não
encontramos no nosso colégio, nos livros do nosso colégio, nos livros do nosso curso de inglês que fizemos. Esse vocabulário é um vocabulário mais fiscal, mais aduaneiro, mais trabalhista, mais econômico. E juntinhos aqui no Olá Amigos nós vamos captar, internalizar todo esse vocabulary, ok? Então, para onde nós vamos agora? Antes de ir para o Paragraph 1, para buscar a nossa resposta, eu vou salientar um aspecto que é o quê? Nós vamos para o parágrafo 1, na hora da prova vamos traduzir tudo e extrair do parágrafo 1 exatamente o que é dito ali e qual das opções, dessas opções, corresponde, parafraseia o que é dito no texto. Então, nós vamos encontrar uma ideia no texto e uma das opções vai parafrasear. O que é que geralmente a ESAF, também outras bancas fazem? Essas palavras-chave, elas vão estar lá no parágrafo 1, no parágrafo 1. Só que elas vão estar, algumas palavras contidas nas opções, com outros sentidos ou com ideias opostas às contidas nas opções. Então, nós temos que procurar uma opção cuja ideia esteja no parágrafo 1. Vamos lá? Let's go together. With me, dears. Então, vamos ser apresentados ao texto. O título é Job Outlook. Mesmo que nós não saibamos o que é Outlook, nesse momento não nos é pedido nada sobre o título, nós não precisamos nos preocupar excessivamente. Se nós soubermos, ótimo, que já vamos ter uma ideia do que trata o texto. Se nós não soubermos, ok. A source é esta fonte, www.bls.gov, BLS, 28 December 2005, adapted. Competition for budget analyst job is expected over the 2004-24 to 14 production period. Então, queridos, nós começamos a traduzir nas nossas mentes e a comparar com as ideias contidas nas opções. A competição por funções de analista orçamentário, essa competição ela é esperada nesse período de planejamento, projection, planejamento, período de 2004 a 2014. Então, nós começamos a excluir algumas já opções. Por exemplo, a enfatiza, a nossa opção a falta atual de competição por funções de analista orçamentário. A primeira oração já torna a opção A incorreta. Continuemos. Candidates with a master's degree should have the best job opportunities. Olhem só. Candidatos com um mestrado deveriam ter as melhores oportunidades de trabalho. O que vocês acharam dessa afirmação? Leamos o resto. Familiarity with computer financial software packages also should enhance a job seeker's employment prospects. Familiaridade com pacotes de programas financeiros, pacotes de programas de computador. Also should enhance, deveriam também, o quê? Enhance, aumentar as perspectivas, prospects, de empregos dos buscadores de trabalho. Job seekers, aquelas pessoas que estão buscando trabalho. Então, este é o nosso paragraph 1. Com essas informações, nós temos que decidir qual das opções traduz, uma delas vai traduzir uma ideia que está aí no paragraph 1. Qual delas, queridos, na opinião de vocês? Agora, durante o nosso break, eu quero exatamente que vocês façam esse exercício. Busquem qual dessas opções, façam esse exercício que na hora da prova será muito mais rapidamente. Aqui nós estamos passeando, explorando tudo, aprendendo vocabulário, fazendo tradução de textos e questões, aprendendo o jeito da ESAF ser, para todas essas ideias ficarem concatenadas, juntas,
no nosso cérebro para exatamente tornar ágil na hora da nossa prova. Então, me digam qual dessas opções parafraseia uma das informações contidas no texto. Eu volto já para que vocês me digam e nós continuemos a passear, a explorar esta prova. Ok, darling? See you very soon.